Amém. Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor, irmãos. Mais uma vez, boa noite. Como o nosso irmão Ademir já anunciou, nós vamos ver hoje a mensagem 4, a vacina divina contra o vírus da iniquidade. A vacina divina contra o vírus da iniquidade. Essa mensagem, ela é bem oportuna para nós nesse período que nós vivemos, porque estamos vivendo num mundo extremamente maligno, estamos vivendo num mundo extremamente corrupto. Obviamente, desde a época do Senhor Jesus, a mentira, ela já andava solta em toda a época, podemos dizer, em toda a época da humanidade. Por isso que João 8,44 fala que o diabo é o pai da mentira e ele foi homicida desde o princípio. E hoje, ainda mais, isso tem se avultado de uma maneira bastante veloz. Por quê? Porque o iníquo, que é ali, podemos já falar, o anticristo, ele está próximo da sua vinda, porque a vinda do Senhor está bastante próxima, e antes do Senhor vir, o anticristo ele precisa aparecer para então que se manifeste a questão do arrebatamento dos vencedores, os vencedores que serão levados até o trono de Deus. Então essa mensagem do alimento diário, a quarta semana, a vacina divina contra o vírus da iniquidade. Hoje nós estamos aí diante do vírus, o coronavírus, e está todo mundo aguardando a vacina, mas ainda assim nós sabemos que a vacina ela não é 100%. Teve uma agora que registrou pouco mais de 50%, algumas aí 78%, mas segundo a Organização Mundial de Saúde, acima de 50% já é algo que pode dar uma freada na questão da transmissão do vírus. E esse vírus, ele é um vírus bem agressivo, porque a maioria das doenças, né, as pessoas são infectadas, quando ela é infectada, ela já adquire anticorpos e ela não se reinfecta novamente. Mas esse vírus já mostrou que quem já pegou pode pegar de novo. Já teve casos de pessoas pegar 3 vezes, por causa da mutação do vírus, como também o vírus da gripe, o H1N1, tem várias mutações, por isso que todo ano já desenvolve, ou a cada 2, 3 anos, desenvolve uma vacina para poder estar barrando esses vírus. E a questão espiritual, irmãos, é exatamente a mesma coisa. Esse vírus da iniquidade, como eu disse, desde quando foi criado o homem, quando o homem caiu, em especial ali na época de Noé, onde o Senhor se arrepende de ter criado o homem, então vem o dilúvio, e também hoje, de uma maneira bem agressiva, esse lado espiritual, ele tem estado no nosso meio. Por exemplo, eu recebi uma mensagem agorinha mesmo, não tem nem 15 minutos, e eu estava comentando com a Ademir ali, eu fico muito chateado com essa questão aqui. É uma igreja, é uma cidade pequena, que também faz parte dessa microrregião que a gente dá apoio, e ali o prefeito, então, decreta hoje o seguinte, porque entrou na zona vermelha, tal, aí fica definido o seguinte, 2 pontos, preste atenção. Fica permitido o funcionamento de bares e estabelecimento semelhante somente até as 16 horas. Então, bar e estabelecimento semelhante somente até as 16 horas. Ok, agora preste atenção. Ficam proibidos cultos, missas ou qualquer outra forma de aglomeração de cunho religioso. A cachaça pode. Você me entende?
A cachaça pode, a cerveja pode, o uísque pode, a bandidagem pode. Agora, o culto de qualquer espécie, a missa, não pode. Então eu começo assim, bem chateado mesmo, revoltado no meu espírito, estou mostrando para vocês, isso é o vírus da iniquidade. Porque quem desfrutou do alimento diário essa semana, viu aí que você pode falar de tudo, meu amigo. Pode ter aí museu com pessoas vivas, homens nus para as crianças contemplarem, sim ou não? É o que vocês viram já aí recentemente. Agora, falar de Deus não pode. Falei na semana passada, é claro que a gente não observa essas coisas, não cultua, obviamente, essas questões, mas agora nos estabelecimentos de governo, estabelecimentos públicos, não pode nem ter o crucifixo. Por quê? Porque ali o Brasil é um país laico. Aí não pode ter porque o crucifixo é da religião cristã, mas a religião muçulmana, a outra religião, não adota o crucifixo, então não pode. Então não pode ter nada que lembra Deus. Eu não estou aqui defendendo o crucifixo, por favor. Repito, nós não observamos isso, não cultuamos isso, mas eu estou só mostrando que para a população isso é falar de Deus. Vocês me compreendem? Então, irmãos, que essa mensagem dessa noite também possa causar no seu espírito uma revolta. Eu estou bastante revoltado. Eu quero até procurar, não sei se o Rafael está aí hoje, o Freitas, essa questão que foi falado que igreja é uma atividade essencial. Isso o que é? É lei federal? É lei estadual? É lei municipal? O que é isso então? Se o Supremo Federal colocou aí que igreja é uma atividade essencial. Então nós temos que saber os direitos para nós não nos encurvarmos diante de Satanás e os seus demônios. Para ser vacinado, você precisa entender a gravidade da situação momentânea. Senão essa palavra não vai alcançar nenhum de nós hoje. Vai ser uma mera palavra, mais uma palavrinha aqui, daqui a pouco você levanta e vai embora. Então isso aí causa muita revolta naqueles que temem ao Senhor, naqueles que são sinceros com o Senhor, aqueles que sabem o que o Senhor fez na nossa vida. Nós precisamos valorizar o nome e a palavra do Senhor. Nós não podemos ficar sucumbindo às coisas de Deus, porque o mundo está entrando, já entrou e continua entrando nas nossas casas, em todo lugar que você vai. Então hoje, esse mistério da iniquidade, ele já está atuando de uma maneira bastante veloz e feroz, e nós então precisamos cuidar com as distrações que este mundo nos oferece. Ele vai nos distraindo, vai nos distraindo. Tem aquele belo exemplo do povo de Deus no Egito, onde Faraó obrigou o povo a produzir tantos tijolos por dia. E Faraó, então, dava a palha. A palha é como quem mexe com gesso, tem que ter o sisal. É aquele tipo uma palhazinha que dá liga. Você mistura o gesso, então dá uma liga. Você conhece mais ou menos sobre isso. Então, eu estou agora aplicando. Aí o povo de Deus ali no Egito começou a produzir muitos tijolos. Eu só estou dando exemplo. Aí, por volta de 2 horas da tarde, eles tinham acabado a meta diária. Agora eles tinham tempo de adorar a Deus, eles tinham tempo de cantar os corinhos, eles tinham tempo de fazer os estudos bíblicos, eles tinham tempo de estar um pouco mais com a família, estar um pouco mais com os filhos. Aí Satanás, representado por Faraó, percebe que o povo de Deus então estava com tempo para buscar a Deus. Então Faraó agora chama o povo e fala assim: eu quero a mesma quantidade de tijolos. Só que tem uma coisa, a partir de hoje não tem mais palha. Vocês vão ter que correr atrás da palha. Então é assim que o diabo faz na nossa vida.
Hoje, irmãos, ninguém tem tempo para nada, sejamos sinceros. Ninguém tem tempo para nada. Sim, por um lado, isso é uma demanda do século XXI, e o trabalho, ele é até lícito, mas muitas vezes está faltando da nossa parte olhos espirituais para dar um basta também no trabalho, porque você tem essa liberdade, em algumas vezes, não é todo mundo que é obrigado a trabalhar até depois do horário. Nós precisamos ter uma visão espiritual e dar um basta. Não, eu trabalho até tal hora, eu trabalho, a minha responsabilidade é até tal hora, eu não posso deixar passar disso, porque eu também tenho compromisso com o meu Deus. Então eu deixo aberto, eu não estou aqui formatando e não tenho o direito de entrar na sua vida particular. Mas eu tenho aqui a minha responsabilidade de alertar você se de fato você precisa ficar atolado até a cabeça, do jeito que às vezes alguns estão e não tem tempo de ler o alimento diário. Aí, na hora de renovar o programa Livro na Minha Mão, ou a mensalidade, você não tem ânimo, porque está empilhado na sua casa. Tem alimento diário que você não colocou nem o seu nome ainda, já passou o alimento diário, passou o encargo. Livro, programa na minha mão, você não quer mais, por quê? Porque você diz que você não tem tempo de ler o livro. E tem aqueles que são muito espirituais. Não, irmão, meu negócio é online. Mentira! Que online, coisa nenhuma. Não, irmão, eu não quero o alimento diário não, porque eu pego online. Sim, primeiro que o online é grátis. E segundo, eu quero te dizer que você não lê. De 100, talvez, tem 1 ou 2 aí perseverante. Mas é um belo álibi. Eu não vou querer não, porque o meu é online. Então, a palavra de hoje, irmãos, é uma vacina para despertar a mim e despertar a vocês. Repito, eu não estou aqui tendo o sabor de entrar na vida particular de ninguém. Por favor, não fique chateado comigo. Eu só preciso aqui abrir os seus olhos para ver se de fato você não está atolado até a cabeça sem necessidade. Talvez por frieza espiritual, falei semana passada, talvez você não crê que o Senhor está voltando. Vimos na mensagem anterior que para você aguardar, desejar e amar a vinda do Senhor, primeiro você tem que, o quê? Crer. Se você não crê que o Senhor está voltando, você não vai se preparar, você não vai desejar a volta do Senhor. Então hoje, esse cosmos, o iníquo, a preparação, a iniquidade, preparação da vinda do anticristo, cria distrações para nós, para que nós não tenhamos tempo para servir a Deus. Ontem na reunião de labor eu dei um exemplo, e vou dar esse exemplo novamente. Eu não tenho absolutamente nada contra redes sociais, por favor. Você que tem, fique em paz, é você e Deus. Mas eu não gosto de rede social e não tenho. E essa semana, então, passada agora, um irmão aqui de Vila Velha recebe um pedido no Facebook dele, um pedido meu para ele me aceitar como amizade. Aí o irmão sabe que eu não gosto dessas coisas, me escreveu, irmão, é você mesmo? Eu falei, não sou eu não, é você sim, está aqui. Aí eu fui no Google lá, coloquei meu nome, não é que apareceu lá eu no Facebook? Sim, não apareceu foto, não apareceu nada. Eu tinha que autenticar a conta, eu tinha que criar uma senha. E aí eu tentei de tudo, que eu sou leigo nisso aí. E não consegui acabar com a conta. Aí eu pedi ajuda aos universitários, aí esse irmão com a esposa dele, então, conseguiu apagar a minha conta. Ou seja, você não quer, mas o iníquo, ele cria para você. Ninguém manda uma mensagem para mim, irmão, passa na Caixa Econômica lá, que tem uma parcela do PIS. Tem um dinheiro na caixa lá para você receber, ninguém me manda essa mensagem. Agora o Facebook, ele cria uma conta e manda para mim. Claro, eu precisava de autenticar ainda, tal, mas já estava mastigadinha.
Então, irmãos, eu consigo enxergar nessas questões aí as distrações que o mundo nos oferece como um prato de comida. E as questões de redes sociais, eu não estou aqui, irmão, generalizando, por favor. Eu só estou nessa noite querendo ampliar a visão. E essas questões de redes sociais, você navega e vai longe. Você gasta horas e horas ali, e navegando e olhando. O nosso irmão Pedro falou uma vez numa conferência de jovens em Mateus Leme, isso deve ter mais ou menos uns 5 ou 6 anos, conferência de jovens lá que ele foi, deu um bate-volta rapidinho, acho que ele falou 2 mensagens, e ele falou uma verdade, essa palavra é dele. O que são as redes sociais? O que é a rede social? É um palco. Como assim um palco? Você posta alguma coisa ali, e depois você fica de lado assim, olhando, para ver quantos comentários vão ter. Quantas curtidas, quantos dedinhos para cima vai ter. Então, a rede social, querendo ou não, é um palco que você monta os seus arranjos, que são as suas postagens, e depois você fica esperando os aplausos. É exatamente isso. Estou dizendo de uma maneira assim, bem vulgar, geral. Eu não estou dizendo aqueles que usam mesmo com coração puro para a pregação do Evangelho. Estou deixando bastante claro essa questão. Estou falando no geral. É um palco montado. E ali fica-se horas. E também aqueles que não têm exercício de espírito, quando entra, aí fica fazendo comentário da vida alheia. Isso que me chateia. Olha que roupa ridícula. Olha aquela pessoa lá, a roupa vermelha com a bolsa laranja. Não combinou nada. Quem está te perguntando se que é para você falar se combinou ou não? Aí você fica fazendo comentário da vida alheia. Então isso também é feio, é baixo, é ridículo. Mas isso está em alta. Você já entra lá que você quer fuxicar a vida do outro. Você quer saber onde que ele foi. Para gerar inveja, ou para você fazer igual. Aí alguns maridos, não estou me referindo a cristãos, por favor, alguns maridos passam apertado com algumas mulheres, porque a amiga dela foi para Miami, meu amigo. Aí você aperta o seu marido tem que trabalhar mais para poder comprar passagem para te levar para Miami também. Aí o que seu marido fazia, se é um cristão? Servia ao Senhor? Hoje ele não pode mais, que tem que dobrar para agradar a esposinha, para ela ser igual à colega dela. Irmãos, mais ou menos é assim que funciona. Mais ou menos é assim que funciona. Então eu estou tentando mostrar para vocês que este é o mistério da iniquidade. Isso tem distraído o povo de Deus, tem esfriado o povo de Deus. Então nós precisamos vencer isso. Por isso que Paulo fala em 2 Tessalonicenses, já vimos semana passada 2:2, onde Paulo fala para não ser enganado, não mudar a sua mente tão facilmente. 2 Tessalonicenses 2:2, a que não vos demovais da vossa mente com facilidade. Paulo fala para não mudar a sua visão tão facilmente com respeito à palavra de Deus. Na versão King James atualizada, olha o que diz o versículo 2:2, apenas a parte A. Que não permitais que o vosso modo de crer seja influenciado. É isso que quer dizer demovais. Não permita que o vosso crer seja influenciado. Influenciado por quê? Por essas ofertas, essas distrações do iníquo. Antes você era um irmão, era uma irmã fervorosa. Eu falo, quantas e quantas pessoas que quando jovens, aqui mesmo em Vila Velha, e também nas igrejas que eu apoio mais de perto, quantos jovens fervorosos quando solteiro, casaram, acabou o irmão. Casou, acabou a irmã, anulou o irmão, anulou a irmã. Por quê? As preocupações do mundo. As preocupações do sustento. As preocupações de cuidar dos filhos. A preocupação de ter um canudo, tem que estudar agora.
Sim, tudo isso é lícito e é devido à humanidade. Mas onde que Deus fica nessa história? Eu pergunto a vocês. Será que vocês creem de fato que Deus vai te entender? Você sacou Deus da sua vida? Será que Deus vai te entender no tribunal de Cristo? Você vai chegar lá com 2 faculdades, 2 canudos, 1 mestrado. Eu pergunto para quê? Se segundo Tessalonicenses 2:19 fala que o que Deus vai querer é que você apresenta pessoas. Já ter uma faculdade, não vai exercer nunca essa faculdade, ainda quer o mestrado dela ainda para mostrar que você é um mestre. Mas você sabe que você não vai exercer. Aí te rouba mais 2 anos para fazer um mestrado, uma pós, 2 ou 3 anos. E as famílias vão ficando abandonadas. Aí você se esfria. Depois, quando acaba o mestrado, que você volta a ter o seu tempo, você já não cuida mais de ninguém, que passou o seu encargo. Você agora é uma pessoa fria. Eu preciso que nessa noite vocês entendam isso. Essas palavras não são minhas. Isso está escrito na palavra. E o Senhor está voltando. E Ele vai te pedir contas, é de pessoas, não é de um canudo, não é de uma conta bancária, não é de uma ostentação que você tem uma pós, um mestrado e um doutorado. Paulo pegou seus canudos e rasgou tudo, falou: isso é lixo. Quero deixar claro, não é que isso não vale nada nos dias atuais, isso é importante. Mas eu estou falando em detrimento à pessoa de Cristo. Eu espero que vocês me entendam. Em detrimento à pessoa de Cristo. Paulo, quando foi comparar, falou: é lixo. Então, vocês que estão trabalhando secularmente, estudando, se formando, onde entra Deus nisso aí? E quero dizer uma coisa, vir à reunião aqui é mais do que a sua obrigação, já falei semana passada, é mais do que a sua obrigação. Vir à reunião aqui não sai contando vantagem que você está agradando a Deus, não. Você quer mais do que a sua obrigação, no final da mensagem a gente vai ver o porquê, é o que o Marcelo adiantou, é a vacina. Então, esse mundo da distração, Paulo fala em 2 Tessalonicenses 2:2, para não mudar a sua mente, não mudar o seu crer tão facilmente. E Paulo já havia mostrado em 2 Coríntios 11:3, que o homem foi derrubado, o homem foi contaminado, o homem foi enganado pela mente. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Então, nós precisamos reagir a essa oferta do mundo, aqui em 2 Timóteo 4:2, a maneira que nós precisamos reagir. Segunda epístola de Paulo para Timóteo 4:2, ele diz: prega a palavra, 2 Timóteo 4:2. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta, é o que eu estou fazendo aqui, com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo, isso era na época de Paulo, e esse tempo chegou. Viu, Joselito? Haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, a doutrina saudável, a doutrina de invocar o nome do Senhor, a doutrina de orar e ler a palavra, a doutrina de adentrar o falar profético, não suportarão. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se às fábulas. Vamos falar juntos? Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Então essa é a palavra de ordem nessa noite. Sê sóbrio. Amados irmãos, cheque a sua vida. Veja como você está. Ainda há tempo.
Ainda há tempo de você reservar um tempo para servir ao Senhor. E também o alimento diário, e segundo Tessalonicenses mostra para nós, que tem alguma coisa detendo o aparecimento do anticristo. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6, 2 Tessalonicenses 2, 6, e agora, sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião oportuna. O nosso irmão Esdras falou na mensagem, e também está no alimento diário, Paulo aqui não detalha o que detém o anticristo. Então, pelo ponto de vista dele, o Pedro Dong também falou isso mais adiante, pelo ponto de vista dele, do irmão Esdras, está na página 62 do Alimento Diário. Portanto, é possível que o que detém a aparição do anticristo seja a presença dos vencedores aqui na terra. Então, o ponto de vista do irmão, o que tem detido o aparecimento do anticristo aqui na terra hoje são os vencedores. Porque vocês sabem que quando os vencedores forem arrebatados ao terceiro céus, de acordo com Mateus capítulo 13, ali fala que o Senhor vai livrar, vai poupar os eleitos do dia da provação, e esse dia da provação é a grande tribulação. Então observem vocês que quando os vencedores forem tomados, levados para o terceiro céus, começa a grande tribulação. Por isso então que, de fato, provavelmente, não está escrito na palavra isso claramente, mas provavelmente o que está detendo o aparecimento do anticristo são os vencedores. E pela fé, por favor, eu quero generalizar aqui agora, todos nós estamos detendo o aparecimento do anticristo. Porque quando nós formos arrebatados, o freio, aquilo que está impedindo, vai ser arrancado. Então o anticristo poderá aparecer. Você compreende isso, Edith? Então você, minha irmã, você está cooperando para que o anticristo não venha. Através do seu viver, através do meu viver, através de eu me encher do Espírito, por meio da palavra, por meio do congregar, é que nós estamos barrando o aparecimento do anticristo. Aí eu quero agora pegar alguns versículos que, diante do Senhor, eu falei, Senhor, mas como que nós podemos barrar? Aqui em João capítulo 8, gostaria de compartilhar com vocês, João capítulo 8, que eu estou falando que os vencedores, provavelmente, eles estão barrando o aparecimento do anticristo. Então, em João capítulo 8, apenas o início, o versículo 12 é até um hino. De novo lhes falava Jesus, eu sou a luz do mundo. Não é isso? João 8,12, presta atenção. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Ok? Agora Mateus capítulo 5, versículo 14. Mateus capítulo 5, 14. O que diz? Só até aí. Então, João 8,12, presta atenção. Jesus fala, eu sou a luz do mundo. Em Mateus 5,14, Jesus fala para nós, vós sois a luz do mundo. Eu pergunto, quem é a luz do mundo? O Senhor ou nós? Aí explica-se em Efésios capítulo 5, por favor. Efésios 5. A palavra ela é maravilhosa, viu? Por isso a importância das reuniões. Você precisa vir às reuniões para você ganhar visão. Efésios 5:8 diz o seguinte: pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Só até aí. Então, o Senhor é luz, a luz do mundo, e ele fala que nós somos a luz do mundo. E Efésios equilibra,
de fato, nós somos a luz, mas se estivermos em Cristo. Então, eu estou tentando mostrar a importância do viver da igreja, a importância da intimidade com o Senhor. Assim, nós então podemos barrar o aparecimento do anticristo, porque de fato nós somos a luz do mundo e o diabo, ele é treva. Ele é o mentiroso, ele é o imundo, e onde tem luz, ele não chega. Por isso que nós temos que ser luz. Por isso que o viver da igreja tem aqueles aspectos que eu não vou entrar nisso hoje, mas é a vida familiar, é a vida de reunião, é a vida social e também uma vida de oração. Se você pratica a igreja na sua casa, a igreja não é só quando você vem para esse local de reunião. Se você tem uma vida de leitura na sua casa, uma vida de oração na sua casa, uma vida digna de um cristão na sua casa. Eu fico muito triste quando eu fico sabendo que irmãos nossos, num trabalho, fala palavrão. Eu não estou me referindo em Vila Velha, não, mas irmãos da igreja, que tem irmãos que trabalham com irmãos. Aí irmãos já me falaram, irmão, você tem que dar uma passada lá, porque está feio o negócio. É palavrão, mas grosseiro. Sim, no dia a dia, no calor do momento, não estou aprovando, mas estou falando que eu entendo. Mas facilmente sair as palavras inadequadas da nossa boca, está faltando mais intimidade com o Senhor. Porque, por mais que seja o calor do momento, os nossos lábios, eles são santos. E eles não podem fluir água doce e água salgada. Isso está na palavra. Tiago, não pode também sair bênção e sair maldição. Que fonte é essa que sai água doce e sai água salgada? Não existe essa fonte. Ou é água salgada ou doce. Então, eu quis mostrar para vocês, por meio desses 3 versículos, que de fato eu creio que os vencedores, nós, estamos barrando a vida do anticristo. Mas vai chegar uma hora que o Senhor vai ter que nos pegar. 2 estarão no campo, 2 estarão no moinho, ou 2 estarão no campo, 2 estarão no moinho. Quando esses estiverem prontos, o Senhor vai pegar as primícias. Quando Ele tirar, o anticristo vem. E ai daquele, Apocalipse fala, ai, ai, ai. Ai daquele que ficar aqui. Então, irmãos, para que serve a vida da igreja? É para me advertir, é para te advertir. As palavras faladas aqui não é para dar lição de moral para ninguém, que nós não temos esse sentimento e nem essa competência. Nós estamos tão somente aqui advertindo, para que haja uma mudança em nossa vida. E também nesse período de iniquidade, está no alimento diário, eu me preocupo também com pessoas que gostam de sinais. Tem pessoas que ficam orando e pedindo sinal ao Senhor. Falei semana passada que nenhum sinal vai ser dado, a não ser o sinal de Jonas. Eu gastei um bom tempo semana passada para falar sobre isso. O próprio apóstolo Paulo, quando ele teve aquela visão maravilhosa em 2 Coríntios 12, que ele foi arrebatado ao 3º céu, ele pede para o Senhor, aí foi posto um espinho na carne dele, para ele não se ensoberbecer, aí ele pede para o Senhor por 3 vezes, Senhor, tira esse espinho da nossa carne. Irmãos, vamos ser sinceros, todo mundo aqui tem um tipo de espinho que incomoda ele, seja no âmbito familiar, pode não ser a sua esposa, seu marido, mas um parente seu, um pai seu, um irmão seu. Todo mundo tem algum problema familiar. Ou você tem um espinho aí financeiro. Tem gente que não tem espinho, tem um espinheiro no lado financeiro. Talvez é alguma questão de saúde. Todos nós aqui, eu duvido que tenha alguém aqui que fala assim, não, o negócio está tudo liberado. Tudo liberado, não está não. Tem alguma coisa que te incomoda ainda, mesmo que seja a ansiedade do dia do amanhã. A ansiedade para comprar um apartamento, para comprar uma bicicleta, alguma coisa te rouba a paz.
E Paulo estava nessa situação. Paulo então roga ao Senhor para tirar o espinho, e o Senhor falou que a minha graça te basta. Eu quero deixar claro, o homem que foi arrebatado ao terceiro céus, ele quis um sinal. Que sinal? Que Deus tirasse o espinho da carne. Então, irmãos, não vivamos por sinais, até porque Paulo, quando aprendeu essa lição, ele já tinha aprendido, na verdade, mas ali foi uma recaída de querer pedir um alívio. Ele tinha falado já no capítulo 14, versículo 22, e no capítulo 1, versículo 22, que os judeus pedem sinais. E no capítulo 14 ele fala que sinal constitui, os milagres constituem um sinal para os incrédulos. Não para o crente, porque o crente, ele não precisa de sinal para ele andar. Porque o justo viverá pela fé, ou por fé. Então também que eu e você, sim, nós amaríamos se tivesse um sinal na nossa vida. Você agora pedir, Senhor, se é do Senhor, vai me dar um arrupio agora do pé à cabeça. Senhor, agora, Senhor, manda um arrupio. Aí se desce uma arrupiada, você, eita coisa boa, que sinal bom. Mas no Novo Testamento, o Senhor não age assim. E você que quer casar, Senhor, eu vou sair ali fora. Senhor, tem que ser para a esquerda. Quando eu olhar para a esquerda, vai ter uma moça, Senhor, de 1,80 m. O cabelo dela é assim, os olhos assim. Senhor, tem que ser ela. Aí você sai, olha e não vê nada. Aí você fica chateado. Aí você vira, aí vê um senhor de 80 anos. Senhor, eu falei, uma moça. Irmãos, é assim. Aquele negócio de ficar fazendo assim com a Bíblia, Senhor, fala comigo agora, Senhor. Aqui, antigamente funcionava, porque você era um menino. E para menino tem que dar bala. Tem que dar pirulito, sacolé. Agora, para você que já é mais maduro, eu não estou dizendo que Deus não possa. Até porque você só abre no meio da Bíblia. O que tem no meio da Bíblia? Salmos e provérbios, que a maioria é coisa boa. Aí você fala, comigo sempre dá certo. Você abre só no meio, abre no final lá, Apocalipse. Fala que o anticristo vai pegar no seu pé aí, a besta, o dragão. Ninguém abre no final, é só meio. Então, Deus, Ele não age assim no Novo Testamento. Nós precisamos aprofundar na palavra. Nós precisamos entender o coração de Deus. E esses que buscam sinais vão passar apertado, porque Apocalipse 13, eu não vou ler, mas eu estava lendo Apocalipse agora. Eu cheguei aqui hoje 4h50. O Bruno chegou e a Dani também estava chegando do supermercado. Eu cheguei 10 para 5 aqui hoje, para poder elaborar um pouco. Sem esposa em casa, aí você fica com mais tempo, né? Estou desde quinta-feira aqui em Vila Velha. Hoje eu passei uma foto para o Marcelo aí, um galeto, 10 da manhã. Ele falou, rapaz, 10? Eu falei, 10 da manhã. Acordei 5 e pouco, fui levar o carro fazer revisão. Passo na rua, o frango rodando. Falei, é esse. 10 horas. Eu não estava com fome, mas coloquei o frango em cima da pia, ele quentinho. Aí sobrou só o peito, porque peito é seco, né? Não dá para você comer o peito todo. O peito é seco. Eu comia as duas coxas, as duas asas, mais pedaço lá, contra a coxa. Agora, o peito não dá para comer tudo, não. E almocei 10 horas. Então, irmãos, esses que gostam de sinais, estava dizendo que eu estava lendo Apocalipse agora à tarde, no capítulo 13, versículo 15, fala que uma imagem vai falar. Está escrito aqui, o poder do anticristo vai fazer que uma imagem fale, conversa com você. Então, aqueles que vivem de sinais, vai ser totalmente enganado. A palavra diz em Mateus 24, 24 também, que o iníquo, o anticristo, tem poder para fazer muitos sinais. Então, cuidado, você que busca sinais, você vai ser iludido. A palavra diz que iludirá a muitos por causa de sinais. Então, irmãos, nós tenhamos que ter equilíbrio na palavra de Deus.
Ouvir a palavra hoje é a nossa vacina. Em Tessalonicenses fala sobre o amor da verdade. Eu estou ruminando essa palavra até hoje, amor da verdade. A verdade é o próprio Deus, é a palavra, sim, mas dentro dessa verdade ela produz um amor. É este amor que você precisa anelar, que é o amor da verdade. Você ser uma pessoa que se importa com a verdade. Você ser uma pessoa que fala a verdade. Não haja mentira nos nossos lábios para poder poupar a nossa pele. O que é mentira? Mentira é para poupar a sua personalidade, é para poupar o seu ego. Aí você lança uma mentira para te proteger. Isso é demoníaco. Por isso que eu tenho sido muito tocado nessa questão da verdade. Amar a verdade. Dia 13 agora eu completei mais um ano de vida. E os meus familiares me mandaram as mensagens no grupo da família. Eu, de coração, não ligo para essas questões, não ligo. Tanto é que nem uma bala, eu e minha esposa chupamos junto para comemorar o nosso aniversário, nem uma bala. Aí os irmãos me abençoaram por meio do grupo do WhatsApp, e eu respondi agradecendo a Deus e coloquei um versículo. Amor da verdade. Eu ainda não tenho a totalidade do entendimento dessa frase, não. Mas ela está me incomodando há muito tempo, o amor da verdade. Aí Paulo continua falando no versículos 11 e 12, porque aqueles que não deram crédito à verdade, Deus manda a operação do erro. Isso também é muito profundo, penso eu, que tínhamos que ruminar mais isso aqui. Quem não der crédito ao amor da verdade, o Senhor vai induzi-lo, eu não digo induzi-lo, vai apresentá-lo à operação do erro. Aí está de acordo com Romanos capítulo 1, aquelas pessoas que não deram ouvido à palavra, o Senhor então permite que eles desonrem os seus corpos entre si, homem com homens e mulheres com mulheres. Não precisa falar nada. Por quê? Porque não deu atenção à palavra, ao amor da verdade. E também Oséias capítulo 4, versículo 17, fala que Efraim foi após os ídolos. É deixá-lo. Olha o que a palavra diz em Oséias, é deixá-lo, porque o homem tem o livre-arbítrio. Se você não quer, Deus deixa. Mateus 23, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu ajuntar vocês como a galinha ajunta os filhotes, os pintinhos debaixo da asa. O Senhor deseja cuidar de nós, mas nós não queremos. Isaías 30, 15. E outras passagens, capítulo 21, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, mas vós não o quiseste. Então o livre-arbítrio está aí. Agora que eu estou falando a palavra, você tem o direito, você tem um livre-arbítrio, faça o que você quiser, mas preste atenção, Efraim foi após os ídolos, vírgula, é deixá-lo. O caminho que você optar nessa noite, o Senhor vai te respeitar e vai te deixar. Se você pega aí a questão de Ló, está muito claro para nós ali, da mulher de Ló. No capítulo 13 de Gênesis, Deus pede, Abraão pede para Ló escolher, porque estava tendo tumulto, muitos gados, pastores brigando, pastores de Ló, pastores de Abraão. Abraão era tio de Ló. Abraão fala, não está diante de ti toda a terra? Escolhe, pois, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Ali faltou discernimento espiritual. Se Ló tivesse entendido que ele só fora abençoado porque a bênção vinha para Abraão e recaía sobre ele, ele deveria falar, não, tio Abraão, onde você for, eu vou. Como no livro de Ruth, Noemi,
Não, não, onde você for, o seu povo é meu povo, o seu Deus é meu Deus, a sua casa é minha casa. Mas não, escolhe, pois, a palavra diz que ele cresceu os olhos nas campinas. E as mesmas campinas que os anjos falaram no capítulo 19. Foge das campinas, não olheis para trás, vai para o monte, ou seja, vai para onde você nunca deveria ter saído. E ali nós sabemos que a mulher de Ló, ela olhou para trás, transformou numa estátua. E no labor, um irmão falou sobre isso, eu anotei. O que eu anotei? A mulher de Ló, enquanto vivia, estou aplicando agora, a vida da igreja com o seu marido, ela nunca se permitiu ser vacinada. A mulher de Ló não foi vacinada contra as ofertas do iníquo, por isso que tudo nessa terra atraía ela. Tudo nessa terra atraía ela. Esse tudo você aplica na sua vida. Se é o trabalho, se é o estudo, se é o trabalho excessivo, a vontade de querer ter o que você não pode. Tudo atraía ela. Ela não foi vacinada. Então, onde estava o coração dela? Nas ofertas do iníquo. Então o anjo falou, não olha para trás. Ela não aguentou. Ela teve que dar uma espiada. E quando ela olha, ela se tornou numa estátua de sal. E vocês sabem o que ocorreu com as duas filhas de Ló? Cometeram incesto. Foi uma vergonha, me permita falar assim, nacional. Porque faltou a vacina espiritual na vida da esposa de Ló. E Ló tem a sua parcela sim de culpa, porque era o chefe da casa. Todos vocês maridos, vocês devem governar bem a casa. 1 Timóteo capítulo 3, casa se governa, igreja se cuida. Governar e cuidar, são dois verbos. 1 Timóteo 3, você marido, chefe de família, governa a sua casa. Esse governar é no aspecto da vida, não vou gastar tempo que vocês entendem o que eu estou falando. E Ló tem parcela de culpa, mas Ló sofria muito. Porque se você pegar a epístola de Pedro, fala que o justo Ló, eu não sei agora se é Pedro ou Judas, agora me deu um branco, se é a epístola de Pedro ou Judas, lá fala sobre isso. A alma do justo Ló atormentava. Ló não queria estar em Sodoma. Ló conhecia a palavra de Deus, estou aplicando aos dias de hoje. Ló andou com Abraão, o pai da fé, tinha princípios, mas tinha uma Jezabel que casou com ele, chamada, ninguém sabe o nome dela, é a mulher de Ló. Então, os lares precisam de muito governo do marido. Mas as esposas precisam ser vacinadas, porque a esposa que não é vacinada é uma onça. Eu vou repetir, esposa sem vacina é uma onça, derruba qualquer marido. Então, o amor da verdade precisa reinar na nossa vida. E também nós vemos a questão das fake news espirituais. Hoje, também está no alimento diário, as fake news, as notícias falsas, correm 6 vezes mais rápido do que a notícia verdadeira. Notícia falsa, se o seu vizinho fizer alguma coisa, você soube, aí a língua coçou. Você quer ser o primeiro, a primeira a dar notícia. Aí você soube, é a FM da cidade, a sua língua. É furo de reportagem. E você começa com uma questão espiritual aparente. Quer ver uma coisa? Marcelo, é só para orar. Aí, ó, você botou Deus na frente. É só para orar. Você viu o que aconteceu com Joel? Aí eu me satisfiz que eu fui o primeiro. Aí o Marcelo não aguenta também. Aí ele já liga para o Valdemar. Valdemar, é só para orar, mas não divulga. Ou seja, deixa que eu divulgo.
que foi? Aí o Valdemar, o que foi? Não, o Joel, você não viu o que aconteceu com o Joel? Aí o Valdemar também não aguenta. Aí vocês entendem. Irmãos, é assim que acontece. E em algumas vezes, essa palavra que o Marcelo falou é fake. É notícia falsa. Mas eu quero mostrar agora que isso é antigo na Bíblia. Sempre teve isso na Bíblia. Por exemplo, em Gênesis capítulo 3, a própria serpente falou para Eva, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore. Ela lançou o veneno da notícia. E também nós temos ali Mateus 28, 13 e 15. Quando Jesus morreu, os religiosos foram lá, molharam a mão dos soldados e falaram o seguinte, os religiosos e os principais lá da política. Olha, fala que vocês pegaram no sono. Enquanto vocês dormiram, os cristãos vieram aqui, os beatos, pegaram o corpo de Jesus e sumiu com ele. A palavra diz que essa notícia permanece até os dias de hoje. Por isso que os judeus não creem que Jesus ressuscitou, porque o corpo de Jesus foi roubado, ressuscitou coisa nenhuma. A gente pegou no sono aqui e roubaram o corpo de Jesus para falar que ele ressuscitou. Tem Mateus 28, gente. As fake news espirituais. E a palavra é clara. E essa notícia ronda até o dia de hoje. Ela está ativa até os dias de hoje. E também capítulo 6, 11. Ali aquelas turbas que eles levantavam lá para difamar. Eles aí, Paulo falou contra a lei de Moisés. Lembra disso? Falou, prende ele, bate nele. Então são as notícias falsas. Aquele ocorrido também em Tessalônica, que teve que sair correndo de lá para Bereia, depois para Atenas. Então que não haja no nosso meio atenção às notícias falsas. Nós precisamos conhecer os irmãos que nós congregamos, gente. Nós temos que confiar nos irmãos. Não pode levantar um fuxico contra um irmão e contra uma irmã e você já toma o partido dessa pessoa. E já começa a olhar para o outro, de onde surgiu a notícia falsa dele, você já diminui aquele outro irmão, aquela irmã. E talvez aquele irmão, aquela irmã, é o seu pai espiritual, a sua mãe espiritual, e você está dando ouvido a um menino espiritual. E esquece toda a história que você foi beneficiado na vida da igreja. Irmãos, isso não está longe de nós. Por quê? Porque você não dá crédito ao amor da verdade, você dá crédito às notícias falsas. Quantas e quantas notícias falsas nós tivemos que passar por cima delas, desde o ano de 2008, quando eu vim para cá. Desde 2008, quantas notícias falsas com respeito aos irmãos líderes da igreja, com respeito à igreja, quanto tumulto ocorreu. E aquelas notícias, igual câncer, espalhava da noite para o dia. Aqui mesmo em Vila Velha, vocês sabem o que eu estou falando. Agora, muitos pegaram já o avião na velocidade de cruzeiro, na hora da aeromoça passar o lanche. Mas você não teve participação para limpar o avião, para fazer a manutenção do avião, para que esse avião pudesse decolar e hoje está na velocidade de cruzeiro. Você já entrou nele na velocidade de cruzeiro, repito, e na hora do lanche. Então nós precisamos olhar um pouquinho para trás, deixar de olhar para o nosso ventre, deixar de falar o que eu penso, o que eu acho. Ninguém te chamou para você dar a sua opinião. Alguém falou, venha e dê a sua opinião. Nós não queremos ouvir a sua opinião. Nós estamos aqui preocupados em passar essa palavra, que é o amor da verdade, e aqui na igreja, os líderes são pais de família, são pessoas sérias. Nós somos em pelo menos 10 irmãos.
Então, que vocês se sintam cuidados, abraçados, guardados, protegidos, porque aqui nós valorizamos o nome e a palavra. Não há no nosso meio competição, não há no nosso meio quem é maior, não há no nosso meio quem dá a última palavra, há no nosso meio comunhão, há no nosso meio respeito, há no nosso meio companheirismo. É isso que é o viver da igreja. Então, partindo agora para finalizar, a mulher de Ló, as raízes dela não estavam na palavra de Deus e muito menos na obra de Deus. A raiz dela estava nas ofertas do mundo, nos dias de hoje, aquilo que o iníquo dava para ela comer. Por isso que ela não conseguiu avançar sem deixar de olhar para trás. E por último, tocando agora de uma maneira bem clara, o que é essa vacina espiritual? Eu quero ler 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. Jesus é o Senhor. Oito. 1 Coríntios 12, 8. Estou falando agora qual é essa vacina, que é o tema da mensagem de hoje, a vacina divina contra o vírus da iniquidade. 12, 8 diz, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Vocês sabem que a palavra da sabedoria, ela vem do Espírito. Ela dá direção. Então, ela é a palavra profética. E a palavra do conhecimento que nós lemos aqui, vem da leitura da Bíblia. Ela dá fundamentação, é a palavra, então, fundamental. Então, a vacina divina é a palavra profética e a palavra fundamental. Se você tem conhecimento, não o aspecto teórico que eu estou falando, o aspecto da vida. Se você tem conhecimento das Escrituras, e se você ouve o falar profético constantemente, você já tomou as 2 doses da vacina e o diabo não vai te pegar. Então a sua vacina é a palavra. A palavra, ela norteia, a palavra consola, a palavra orienta. Mas deixe-me fazer uma pergunta, como está a sua leitura da Bíblia? Falando com respeito, não é uma leitura técnica para cumprir o guia de leitura. Não é aquela leitura. Você pode ler, talvez, um versículo, ou 2 ou 3, mas ler com a sensação de, vou ter que levantar, que o meu ônibus vai passar daqui a pouco, eu tenho que ir, mas que vontade de ler a palavra mais. Esse sentimento, se ele te atrai, a leitura da Bíblia te atrai, eu digo, você está no caminho correto. Quanto mais você lê, mais a palavra fundamental vai sendo agregada no seu espírito. E quanto mais você ouve, mais da palavra profética vai entrando no seu coração. E isso aí vai te vacinando. Então as reuniões da igreja servem para quê? Para você ser vacinado. Agora mesmo você está recebendo mais uma dose da vacina espiritual. Vai falar que não. Você ouvindo essas palavras aqui que o Senhor está transmitindo, no caso hoje, através da minha pessoa, se você não vai sair daqui mais vacinado. Então, é para isso que serve a igreja, gente. É para te vacinar. Aí lá fora, o vírus da iniquidade não vai te atrair. Então agora, o irmão Ademir leu Tiago capítulo 1. Eu quero ler só o versículo 25, embora nós já lemos, e eu já estou finalizando. Tiago capítulo 1. Vocês vão se preparando para compartilhar, que vai ter mais tempo hoje, viu? E quem faz você levantar da cadeira e vir para frente, sabe o que é? É a vacina, viu? Se você não tiver vacinado, você vai querer ficar sentado.
Então vamos ver depois quem foi vacinado já, viu, o Joel? O Joel já levou 10 doses da vacina, entendeu? Tiago capítulo 1, versículo 25, mas aquele que considera atentamente, vamos ler devagar, aquele que considera atentamente a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, é quem trabalha, praticante. Esse será bem-aventurado, irmão Irã, no que realizar. Então, se você considera atentamente a palavra, você é vacinado e não tem problema nenhum. Pelo contrário, você vai ser bem-aventurado no que você realizar, onde quer que você vá. Você, de fato, vai ser a luz do mundo e também um sal da terra. Segredo, Colossenses 3, habite ricamente em vós a palavra. E o resultado de ser vacinado, Mateus capítulo 28, e eu finalizo, o resultado de quem tem vacina, Mateus 28, 19 e 20, é o resultado da vacina. Quem é vacinado faz o quê? Vai, né? Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. O que é isso aí? Estudo bíblico. Fazer discípulo. Batizando-os. Domingo que vem tem um batismo da nora do irmão Roberto Rui. Eu vim para Vila Velha quinta-feira, única e exclusivamente para poder estar na casa do filho do Roberto e a sua nora. Exclusivamente. Tem que ter visão e coração para fazer isso. E eu saí de lá 23 horas e 40 minutos. E ela então vai batizar domingo que vem. Ok? Então, eu estou dentro da palavra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizar em nome de quem? E por que tem gente que te pergunta, você já foi batizado com o Espírito Santo? Olha o que está escrito aqui. Então existe 2 Espíritos Santos. Então se você é batizado para dentro do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então se alguém perguntar, você já foi batizado pelo Espírito? Você fala, ué, Mateus 28 fala que sim, Jesus é o Senhor. Amém? Mais uma vacina, viu? Essa foi a tríplice, então uma vacina agregada. Versículo 20. Ensinando-os. O que é o ensinar? Vacinar, gente. Você prega o evangelho, batiza, agora vai o estudo bíblico pós-venda. Não tem um pós-venda? Você compra um carro novo, depois o cara não para de te ligar. Ele quer manter um contato, porque o carro vai ficando velho, ele está de olho que você é um cliente em potencial, é o pós-venda. Então, pós-batismo entra o quê? Aí entra a nossa falha. A gente batiza a pessoa e depois acha que ela já está crescida. A gente não se preocupa com o estudo bíblico, com palavras fundamentais, aquilo que nós fizemos na sua casa, irmão Roberto, por vários e vários e vários anos. O que é isso aí? Vacinando. O que é isso aí? Ensinando a quê? A guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Leiam comigo. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus é o Senhor. Eu espero que essa vacina, ela tenha nos alcançado hoje e possa nos alcançar diariamente. Jesus é o Senhor.